perguntas iniciais para vocês e queria que vocês respondessem, tá? Mesmo que possa gerar algum tipo de constrangimento. Quem trouxe sua sexualidade hoje aqui para esse evento? Poucas pessoas trouxeram. Hoje não trouxe nada, alguns disseram aqui. Ou eu mudaria então a pergunta: é possível nós estarmos em algum lugar, em alguma relação, de algum modo no mundo, sem que a nossa sexualidade não esteja presente? Então daí nós vamos ajudar a refletir que quando falamos de sexualidade, nós não estamos falando de órgão genital. Então eu posso estar no centro espírita e não é porque eu não estou tocando os meus órgãos genitais ou não porque eles estejam à mostra que nós deixamos então a nossa sexualidade de fora. Ela está nas nossas relações, ela está na nossa palavra, no nosso jeito de se relacionar, no nosso jeito de olhar. E esse foi o grande passo que Freud contribuiu para a humanidade, quando nos ajudou a compreender que a sexualidade é algo muito maior do que as questões genitais. E vocês imaginem que se hoje já é difícil de falarmos isso na nossa sociedade, o que era falar disso em 1900, na sociedade europeia, fruto do iluminismo, da racionalidade, de tanto do sujeito intencional e capaz de dar conta da sua própria, dos seus instintos, Sigmund Freud rompe com todo um movimento cultural e científico para dizer: o ser humano é um animal sexual. E o que nos diferencia dos outros animais é a consciência que nos permite nos relacionarmos com essa sexualidade. Mas somos animais sexuais. E a partir disso, nós começamos a entender que na relação com os nossos filhos há sexualidade. Na relação com os nossos pais, na forma como vivemos a nossa religião e como nos relacionamos com as pessoas dentro do centro espírita, há sexualidade. A grande questão é que se você não tiver consciência disso, então a sexualidade te toma. E quando você tem consciência, você pode se relacionar de outra maneira com a sua sexualidade. E essa é a proposta de Freud, de que a gente consiga tomar consciência dos nossos instintos para que a gente se relacione com eles de maneira diferente. Vou fazer mais uma pergunta. Pode ser? A única que respondeu é a que diz que pode, e o resto estamos como? Quem tem dificuldade de falar de sexualidade? Então vou inverter a pergunta. Quem não tem dificuldade de falar de sexualidade? Eu queria dizer que eu tenho dificuldade de falar de sexualidade. Porque falar de sexo talvez seja uma coisa fácil, falar de ato sexual talvez seja uma coisa fácil. Mas digo da minha dificuldade de falar de sexualidade porque cada ano que passa, conforme as experiências que eu vivo, conforme os textos que eu leio, eu digo: meu Deus, eu não tinha entendido direito aquilo. E passam mais 2 anos, mais 5 anos, e eu leio outros textos e estudo outras coisas e volto para os meus conceitos e digo: meu Deus, eu não tinha entendido aquilo. Então, estou trazendo essa noção da dificuldade de sexualidade, porque nós estamos falando de um campo impreciso. Nós estamos falando de um conceito que não é claro para nenhum de nós. E quando eu digo sexualidade, vocês não vão entender a mesma coisa que eu estou dizendo ou pensando ao que eu esteja me referindo. E talvez assumir que temos dificuldade em relação a esse tema seja uma forma de nos preservar de julgamentos, de avaliações e de condenações. Porque quando eu estou avaliando alguém, condenando ou julgando, eu estou partindo de um princípio de que eu sei do que eu falo e de que eu sei a respeito do outro. E quando nós entendemos que nós estamos falando deste campo impreciso, os nossos julgamentos se esvaem, porque nós não sabemos ainda do que nós estamos falando. Última pergunta, essa é a mais constrangedora. Eu queria que vocês estivessem assim super à vontade, porque eu trouxe a última pergunta, mas eu vou fazer mesmo assim porque é a minha programação. Quem tem problema com a sexualidade?
Se a gente já não sabe o que é sexualidade... Então, assim, pode ser que eu tenha, né? A gente levanta a mão. Eu trouxe esta pergunta porque nós precisamos fazer um terceiro rompimento. Vocês estão entendendo que cada pergunta é uma tentativa de um rompimento. Nós precisamos fazer um terceiro rompimento, que é a entender que problemas com a sexualidade têm a ver com fazer uso de prostituição, pornografia e o exacerbamento da sexualidade, do sujeito perverso ou do sujeito compulsivo. Estes são os problemas que não são escondidos. Esses são os problemas que acabam caindo, porque um dia a mulher entra no escritório e ela vê o marido fazendo uso da pornografia, e aí aparece, entre aspas, o problema da sexualidade. O sujeito compulsivo não consegue esconder o ato compulsivo, porque mesmo dizendo não, não e não, quando vê, ele cai no ato sexual. E aí nós fomos simplificando, talvez como um mecanismo de defesa, problemas na área da sexualidade com as pessoas que não conseguem controlar a sua sexualidade, ou que vivem de maneira exacerbada. Mas a grande maioria de nós tem problemas com a sexualidade. Muitas pessoas, inclusive, procuram a religião para tentar esconder-se dos problemas da sexualidade. E há pessoas que procuram os psicólogos que sejam espíritas ou católicos ou protestantes na fantasia de que ali eles estarão seguros de lidar com as suas questões sexuais. Mas a mulher que com 30, 40 ou 50 anos, e estou falando isso porque é uma frase que eu ouço muitas vezes, a mulher que com 30, 40 ou 50 anos diz: ai, graças a Deus, eu já não preciso mais desta coisa de sexo. Ou eu desempenho o meu papel com meu marido para dizer pronto, né? Fiz o que tinha que fazer, ela também tem problemas com a sexualidade. O sujeito que se exibe e que precisa dos adereços tem problema com a sexualidade. O sujeito que faz uso do poder tem problema com a sexualidade. O sujeito agressivo tem problema com a sexualidade. E aí nós vamos descobrir que a sexualidade ela está muito mais presente na nossa vida, permeando as nossas relações e os nossos problemas do que nós imaginamos. Eu quero trazer para vocês uma citação de Joana de Ângeles, falando de quanto nós estamos imersos nos problemas da sexualidade. Mas queria trazer primeiro uma imagem dos cavalos, porque nós vamos utilizar de algumas imagens de cavalos, tentando relacionar a sexualidade com estes animais. Animais fortes, poderosos, que quando são selvagens, parece que tornam-se agressivos ou destrutivos, impedindo a nossa relação com eles. Mas quando nós conseguimos domá-los, eles se tornam, então, um potencial na nossa vida. Porque com um cavalo fogoso domado, nós conseguimos chegar a distâncias que jamais alcançaríamos se fôssemos caminhando a pé. A sexualidade, na nossa perspectiva de hoje, pode ser que semana que vem ou mesmo depois do seminário ela já mude, porque eu vou ouvir meus colegas também falando. A sexualidade, na nossa concepção hoje, fica muito bem traduzida quando nós usamos destes animais, porque nós estamos falando de um potencial que pode ser altamente destrutivo. Se você coloca uma criança em cima de um cavalo puro sangue árabe, um cavalo potente, ela pode ser altamente destrutiva. Mas quando está nas mãos de um sujeito que sabe utilizá-la, então nós temos um grande potencial. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, fala das paixões e faz referência aos corcéis, aos cavalos fogosos, dizendo que as paixões não têm um princípio mau em si. O problema está no seu excesso. O problema está quando a paixão dirige o ser humano e não quando ele dirige estas paixões. E esta conceituação de paixões cabe perfeitamente para nós enquanto a sexualidade. Mas como eu disse para vocês, eu trago esta frase de Joana de Ângeles na introdução do livro Sexo e Consciência. Esse livro, eu vou voltar porque vocês estão lendo e daí vocês ficam olhando aqui, prestem atenção em mim. Esse livro é um compilado de palestras de Divaldo Pereira Franco ao longo de muitos anos,
e que foi, não é traduzido que diz, né? Transcrito as falas das palestras. É claro que nós precisamos fazer contextualizações, porque uma pessoa como Divaldo Pereira Franco, quando fez uma fala sobre sexualidade na década de 80, sem dúvida nenhuma vai ter muita diferença da sua fala quando ele está no ano 2005. Todos os grandes autores ou pensadores precisam ser lidos dentro desse determinado contexto. E uma obra tão abrangente como essa também precisa ser lida dentro de determinado contexto. Os conceitos doutrinários, obviamente que não se modificam, mas a forma de abordá-los e de apresentá-los, sim. E aí, a introdução do livro é feita por Joana de Ângeles numa psicografia, e ela nos diz assim: pode-se afirmar que a maioria dos conflitos humanos, pessoais e coletivos, tem no sexo, nos seus atributos e manifestações, a gênese essencial que se apresenta mascarada por diversos mecanismos de ocultação e fuga da realidade, o que se transforma em buscas equivocadas e comportamentos estranhos, esdrúxulos, agressivos, criminosos. Então veja com detalhe a colocação de que a grande maioria dos conflitos humanos, pessoais e coletivos, não tem como escapar. A grande maioria tem no sexo os seus atributos, pela dificuldade de vivermos esta energia que faz parte da nossa natureza. Nós teremos inúmeros problemas da sexualidade. E um dos exemplos que eu mais gosto é daquela freira que nós dizemos a freira, como que é a freira que manda no convento, assim? A madre superiora, que tem a postura severa e impositiva, vive e se satisfaz na atitude sádica, gerando sofrimento e opressão às suas noviças. E aquelas têm o prazer de se submeter a esta opressão num conflito danado entre o gosto e não gosto, entre o desejo e não desejo, na postura masoquista, estabelecendo ali uma relação extremamente sexual, sado-masoquista, mas sem o órgão genital. E não conseguimos, ou trazemos esse exemplo para perceber o quanto, nas nossas buscas por poder, na nossa busca por atenção, na nossa busca pelo dinheiro ou pelo corpo bonito, nós estamos falando de sexualidade. Da sexualidade que, não sendo vivida de maneira consciente, que não tendo o espaço devido, porque é uma nascente, tumultua-se, assim como todo sujeito que, tentando conter uma nascente de água, ela não perde o seu efeito, e por continuar brotando a água dessa nascente, ela vai tomando parte onde não devia, porque nós impedimos o seu fluxo natural, e ela começa a gerar distúrbios, começa a gerar problemas em toda a fauna e a flora, gerando consequências inimagináveis, como acontece na nossa vida, quando tentamos impedir o fluxo natural desta sexualidade. Há algum tempo atrás, quando começou-se a estudar o cérebro das pessoas, nós tivemos uma resposta muito interessante a respeito das crianças com síndrome de Down. Porque antigamente dizíamos que as crianças com síndrome de Down são hipersexualizadas. Então ficam abraçando, beijando, lambendo, põe a mão no pênis, na vagina, em público, se masturba, e aí a gente diz que eles são hipersexualizados. Mas depois que começou a estudar o cérebro, descobriu-se que a questão das crianças com síndrome de Down tem mais a ver com uma dificuldade no freio inibitório. E aí gera um conflito. Porque nós dizermos que elas são hipersexualizadas quer dizer todos nós somos normais e elas têm mais sexualidade, por isso que ficam se masturbando na frente dos outros. Mas quando nós entendemos que a questão talvez tenha mais a ver com o freio inibitório, quer dizer que talvez todos nós tenhamos o impulso de se masturbar na frente dos outros, de se agarrar, de beijar, de se esfregar. Mas como nós temos um freio inibitório, te agradeço. Como nós temos um freio inibitório, nós conseguimos conter esta energia. Mas aí eu pergunto para vocês, e o que a gente faz então com essa energia?
do agarrar, do beijar, do se esfregar e do masturbar. O que vocês têm feito? Porque se todos nós que estamos aqui, talvez estivéssemos vivendo o desejo de se masturbar agora, e nós temos um freio inibitório como a barreira do rio que impede a passagem da energia, para onde que ela vai? Eu já vou me atrapalhar aqui e antecipar um conceito que a gente vai usar no final, mas porque eu acho que agora faz muito sentido. Quando nós falamos da energia sexual enquanto uma energia de vínculo, e não permitimos viver este vínculo, agora me ocorre que talvez, então, isso atrapalhe as nossas relações e os nossos vínculos, não? E aí, por isso, quando a gente está junto, a gente se preocupa com a roupa do outro, a gente se preocupa com o jeito de falar, a gente critica um monte de pessoa e julga, analisa, avalia. Será que isso também não está falando destes vínculos e desses desejos que nós temos e que não sabemos canalizar? Porque a criança com síndrome de Down que vive a sua sexualidade também é conhecida por ser muito amorosa. E aí fiquei pensando, então será que nesta forma de conter a nossa sexualidade, nós não estamos atrapalhando as nossas relações e nos tumultuando, sendo pessoas mais ácidas e críticas, porque é o único jeito que nós nos encontramos de nos relacionar, incapazes de nos relacionar sexualmente, assim falando, com as pessoas? Isso fica uma coisa para a gente pensar. Sérgio, você faz favor de anotar, porque eu quero pensar sobre isso também, que eu não tinha pensado antes. Pois bem. Quero trazer para vocês no mesmo livro uma colocação que amplia um pouco o nosso olhar, quando Joana de Ângeles diz que a necessidade de uma ética moral para a função sexual inspirou algumas religiões a estabelecerem regras castradoras e preconceituosas, que geraram, através da história, situações embaraçosas, que ainda prosseguem como heranças infelizes de que a sociedade padece, empurrando o comportamento na atualidade para castração ou para tormentos de outra natureza. E, infelizmente, a doutrina espírita tem tomado o mesmo caminho deste discurso religioso, impositivo e castrador. E nós temos falado da sexualidade que deve ser restrita para determinadas ações, determinadas práticas, como se a sexualidade fosse perda de energia, quando, na verdade, ela é troca. Nós temos falado dos homossexuais se deveriam ou poderiam evangelizar ou não poderiam, como se a gente estivesse falando de sexualidade enquanto defeito ou problema. E aí nós vamos perceber que talvez no movimento espírita nós tenhamos elaborado um pouco mais o nosso discurso, porque algumas religiões declararam as suas imposições contrárias ao uso de preservativos ou negando a sexualidade de determinadas pessoas para ocupar determinados cargos religiosos. Mas será que nós não elaboramos apenas o nosso discurso e continuamos com as mesmas posturas castradoras? Uma das alternativas de castração que está muito presente na nossa comunidade espírita é o discurso da sublimação. E então começamos a usar de uma palavra que nós nem sabemos de onde vem, que nós nem sabemos o que significa, para tentar coibir a sexualidade das pessoas. E esse discurso ficou mais evidente quando falamos de homossexualidade, porque a forma do homossexual viver a sua sexualidade, no discurso de algumas pessoas, é sublimando. Mas quando você vai perguntar o que é este sublimar, nós entendemos que o discurso é castrando-se, impedindo-se da vivência sexual, como se ela fosse algo do sujo, do equivocado, do problemático. E o tornar sublime, então, tem a ver com o castrar-se. E uma vez, discutindo com uma mulher que falava dessa questão da sublimação, eu disse, mas por que você orienta, então, as pessoas a sublimar a sexualidade desse jeito? Porque é algo maravilhoso, porque o sujeito vai transcender. Então, veja que discurso parece até um discurso de cuidado com o outro. Parece de respeito, de atenção. Você sublima que você vai transcender. E eu falei, olha, eu acho que a proposta de transcendência ela é maravilhosa. Então, por que você também não assume esse discurso e vamos todo mundo sublimar? Porque daí você sublima, teu marido sublima, todo mundo sublima,
né? E o cuidado que a gente tem com o outro vira um cuidado com todo mundo, porque a gente oferece ao outro que a gente gostaria que oferecesse para nós mesmos, e na medida que você sublimar a sua sexualidade, você canalizar o teu ato sexual pro piano, pro quadro, para tudo que você tá falando que o coitado tem que fazer, aí a gente vê se esse negócio dá certo. Se vai ser bom pro homossexual, vai ser ótimo pro heterossexual também, porque vai todo mundo transcender. Aí ela diz, eu nunca tinha pensado por esse ângulo, Marlon. No livro Ser Consciente, falando sobre o movimento de compensação, Joana de Ângeles diz: o excesso de pudor. Alguém aqui tem excesso de pudor? Sabe aquela pessoa puritana? O Marlon falou masturbação no centro. Meu Deus do céu, chamaram o menino do Brasil para vir falar de masturbação. Esse é o puritano, tá? E aí Joana de Ângeles diz assim: o excesso de pudor, a exigência de pureza, provavelmente são compensações por exorbitantes desejos sexuais reprimidos e anelos de gozos promíscuos vigentes no ser profundo. Você entendeu a frase? Dá um buraco aqui dentro, não dá? Porque a gente está pensando que o sujeito que diz, ai, credo, que horror, olha aquela outra, veio com a blusa aberta mostrando o peito, meu Deus, olha o outro com aquela calça. Talvez este sujeito, talvez, não vamos fazer julgamentos, nós estamos estudando sem pensar em analisar as pessoas, mas tentando pensar nós mesmos. Mas como eu sou o expositor, eu tenho que trazer exemplos, tá? Talvez este sujeito tenha este ato puritano para compensar, ou seja, uma formação reativa, tentando esconder os seus exorbitantes desejos sexuais reprimidos e anelos de gozos promíscuos. Mas se você chegar para a pessoa puritana e dizer, dentro de você tem uma louca querendo fazer sexo com o mundo, o que ela vai dizer? Ela te mata, mas não assume a própria sexualidade. E ela vai te matar com um prazer sexual exacerbadíssimo, porque a energia sádica. Estou falando isso para que a gente entenda que esta postura repressiva, esta postura inibitória, este medo que a gente tem de entrar em contato com a sexualidade, este comportamento castrador que nós temos em relação às nossas crianças, o menino está com a mão no pênis com 4 anos de idade, a gente vai lá bater na mão, dizer, o que é isso, menino? Que coisa feia, tira isso, essa mão daí. Esse tipo de comportamento castrador, ele revela os nossos conflitos sexuais. E a forma que talvez eu tenha de tentar esconder a minha sexualidade é esconder tudo que possa remeter à sexualidade à minha volta. E aí nós rompemos com relações, inibimos as pessoas, criticamos, condenamos, julgamos, porque se eu tirar todos os temas sexuais do meu entorno, a fantasia que eu tenho é de que eu não vou precisar lidar com a minha própria sexualidade. Mas sabe o que é triste? É que isso Freud já nos falou em 1900. Passaram-se 118 anos e nós não conseguimos ainda entender que eu, quando sou esse sujeito repressor, mais do que olhar para a sexualidade do outro, deveria olhar para o meu desejo de reprimi-lo como um convite para entrar em contato com a minha própria sexualidade. Porque se o sujeito não desejar fazer isso, não há ninguém que vai fazer por ele. Ainda nesta perspectiva de mostrar quanto de problema sexual nós temos, em o livro Adolescência e Vida, Joana de Ângeles diz: examine-se qualquer déspota e nele se encontrarão registros de distúrbios na área do comportamento sexual. Estão ampliando o olhar para os nossos problemas da área da sexualidade? Pois bem. Então, feitos esses rompimentos e trazendo este quadro, agora eu vou começar minha fala, que isso foi uma introdução, tá? E aí eu acredito que a 1 hora que eles me deram, a gente começando a contar de agora, eu vou conseguir concluir o raciocínio, tá?
Todo mundo pode falar um pouquinho aqui para introduzir alguma coisa, né? Eu também estou falando para introduzir agora, começa a contar meu tempo, tá? Brincadeira. Freud. Então, o conceito de sublimação é um conceito que vem da psicanálise. A psicanálise de Sigmund Freud, um neurologista vienense, que começa a olhar para o ser humano e para aquilo que nós chamamos de sintomas neuróticos. O indivíduo que fazia um problema de paralisia, que perdia a voz, sabe essas coisas como as dores de cabeça que não tem nada de neurológico, este nível de estresse, um monte de coisas da atualidade, os problemas na área da sexualidade, a infertilidade, a impotência, um monte de comportamentos do dia a dia que não tinham uma base biológica. E Freud começou a analisar esses comportamentos porque era médico, ainda numa perspectiva biológica. E ele começou a analisar esses comportamentos e descobriu que por trás destas situações existia um desejo sexual que não estava ocupando o seu lugar no mundo. E aí ele começa a desenvolver uma teoria da sexualidade. E as pessoas ficam apavoradas, porque ele vai falar que na sucção do bebê ao seio da mãe em busca do alimento, ali há prazer sexual. E aí a gente fica constrangido. E ele vai trazer uma teoria do desenvolvimento sexual, mostrando o quanto isso está diretamente relacionado com o desenvolvimento psíquico. E no meio destes estudos, Freud traz algumas concepções a respeito da vivência sexual, e um destes conceitos é a sublimação. Mas eu gostaria de trazer uma colocação que não é minha, para que fique muito clara, é de um vocabulário de psicanálise que nós utilizamos, bastante conceituado no mundo. E estes autores, Laplanche e Pontelis, eles dizem: a ausência de uma teoria coerente da sublimação mantém-se como uma das lacunas do pensamento psicanalítico. Então ele está dizendo, Freud não conceituou claramente sublimação. Nós não temos certeza do que é sublimação para Freud. Eu acho importante esta colocação para que a gente entenda que quando nós estamos falando de sublimação, nós deveríamos entender que estamos falando de uma coisa que quem falou nem sabia direito o que estava falando. Então, muito menos a gente saber o que está falando, menos ainda querer prescrever para alguém essa tal dessa sublimação. Mas a segunda colocação eu acho que é mais importante, que é do próprio Freud. E num dos seus textos ele fala que a pulsão sexual, o desejo, ele põe à disposição do trabalho cultural quantidades de forças extraordinariamente grandes. E isso graças à particularidade, especialmente acentuada nela, a energia sexual, de poder deslocar o seu alvo sem perder, quanto ao essencial, a sua intensidade. Compreendeu? Não compreendeu, diga que não compreendeu e eu explico melhor. Ele está dizendo que existe uma energia sexual, mas que é característico desta energia a possibilidade de deslocar para determinados lugares sem que perca o seu aspecto essencial, sem que deslocar este alvo, sem que perca a sua intensidade, e que muito desta energia vai para o que ele chama do trabalho cultural, ou disposição do trabalho cultural, e aí ele está falando das artes, dos grandes autores, dos grandes escritores, dos poetas, que vivem a sua sexualidade de uma maneira deslocada do órgão genital, do ato sexual em si. Mas não entendemos que quando Freud falava disso, ele não colocou a sublimação como uma terapêutica do paciente. Não era uma prescrição. Você que não sabe como viver tua sexualidade, se masturba 5 vezes por dia, vai pintar um quadro que daí você coloca a tua sexualidade no quadro. Não é isso. Isso não é a proposta de Freud, porque isso é repressão da sexualidade. A tentativa arbitrária do ego deslocar daqui para lá a sexualidade se chama repressão. E o caminho que Freud desenvolveu na base da sua teoria é completamente o oposto de dizer pegue a sua sexualidade e vai tocar piano. Pegue a sua sexualidade e vai escrever poesia. O que Freud nos traz é a análise que ele fez
de determinadas pessoas na sociedade que não tinham necessidade do ato sexual. E aí, dentro de toda a sua teoria, este sujeito que ele já havia identificado como um ser humano, como um animal sexual, aí ele olha e diz: e como esses não têm o ato sexual? E como podem contribuir para a humanidade viver bem? E aí ele começa a entender que estas pessoas sublimaram. A sua psique conduziu a energia sexual para determinadas situações, mas não foi uma eleição do sujeito. Vocês conseguem entender? É muito diferente compreender o que aconteceu com aquele indivíduo e pegar alguém e dizer: você precisa fazer como aquele indivíduo. Porque o ato de sublimação daquele sujeito não foi uma escolha egóica. Eu não quero viver minha sexualidade e eu vou, então, vivê-la na arte. Ele estava falando do sujeito que já vive a arte, do sujeito que já vive a música, que se regozija escrevendo poesia e que para ele é como um ato sexual, ou mais do que o ato sexual, terminar um texto ou um quadro. E daí Freud entende que a energia sexual pode se expandir e ser deslocada para estas coisas. Mas em momento algum Freud fala que o sujeito deveria pegar a sua energia sexual e colocar nestas coisas como uma prescrição médica, como temos feito na sociedade atual e em especial nos centros espíritas. Não é uma eleição do ego tornar a sua energia sexual algo sublime. Nestes grandes pensadores da humanidade, são grandes pensadores, porque a sua energia sexual já é sublime. E por já ser sublime, fazem o que fazem. Mas o caminho invertido de querer escolher colocar a sexualidade nesses lugares torna repressivo. E nós já temos inúmeros casos na Igreja Católica mostrando isso. Que aqueles sujeitos que tentaram negar a sua sexualidade e fazer oração e reza de manhã, de tarde, de noite, daqui a pouco está fazendo sexo com o padre, com criança, disseminando AIDS dentro da igreja e fazendo aborto. Porque estes atos, eles já nos mostraram o quanto nós não podemos fazer uma escolha arbitrária de onde colocar a nossa sexualidade. O ego, nos estudos psicanalíticos ou nos estudos de Carl Gustav Jung depois, ele é visto como uma pequena ilha num oceano imenso. O que esta ilha consegue em relação ao oceano imenso? Nada. A ilha é quase que um produto deste oceano. Ela não escolhe arbitrariamente o que vai fazer, muito menos o que vai acontecer. Pode até achar que ela está definindo quando sobe a água e quando desce a maré, mas não entende que ela está ali em função do oceano. E o grande passo que Freud e Jung nos trouxeram é de nos mostrar que o trabalho não é de eu olhar para o meu inconsciente e dizer para onde as coisas têm que ir, mas eu perguntar para o meu inconsciente para onde as coisas têm que ir. Mas por esse discurso racionalista, nós achamos que podemos colocar a nossa sexualidade aonde quiser. E eu tenho um caso triste de um paciente numa situação muito triste, eu acho. Porque ele viveu durante 15 anos ou ele não viveu durante 15 anos a sua sexualidade. Era religioso, espírita, e achava que estava conduzindo de maneira extraordinária a sua sexualidade. Quando em determinado dia foi tomado por esta onda oceânica, sai de casa com o carro e encontra num sinaleiro uma pessoa ao seu lado, marca de ir para um motel, com outro, e em pouco tempo ele estava contaminado com a AIDS. E do sujeito que achava que estava se tornando sublime, termina a sua vida com a sensação de suicida, porque ele disse: eu fui numa roleta russa, e como não conseguia entrar em contato com a própria sexualidade, seria inadmissível que ele tivesse um preservativo, porque anda com preservativo quem está pensando em fazer sexo. E como ele não podia pensar em fazer sexo, então ele nem andava com preservativo. E do sublime se transforma no mundano
descuidado e desrespeitoso consigo mesmo e termina a vida com AIDS. Este é o sujeito que achou que poderia controlar a sua sexualidade de modo a colocar uma barreira e impedir o fluxo de uma energia que é divina. E Deus não se submete às nossas vontades. Ele se faz e se realiza no mundo, queira a gente não queira. E quando nós não nos submetemos à vontade de Deus, ele se faz impositivo. E muitas vezes para nós se faz destrutivo. Mas não está a nos destruir, está a destruir todos os impedimentos que nós colocamos para a sua vivência saudável. Faz sentido isso para vocês? Vocês ficaram muito tristes depois disso que eu falei. E aí eu trago uma frase muito importante que nós temos na psicologia analítica, de Whitmond, que é um estudioso de Carl Gustav Jung, e ele nos diz: repressão é o oposto de disciplina. Nós temos usado o discurso de disciplinar a sexualidade com reprimir a sexualidade. E um sujeito disciplinado é o sujeito que nega a sua própria sexualidade. São coisas opostas. Porque o indivíduo, quando reprime, eu fico com medo de explicar isso aqui, levar 15 minutos e terminar meu tema, mas eu tenho até 5, né? O indivíduo, quando reprime a sua sexualidade, ele está dizendo: eu não tenho, eu não preciso, eu não faço uso. Se ele nega, como que ele pode disciplinar? Quando Allan Kardec fala do verdadeiro espírita, ele nos diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz em domar suas más tendências. Eu digo que, por definição, para ser espírita, tem que ter más tendências. Porque se você não tiver más tendências, você não tem o que domar e não tem o que se esforçar. Então, não pode ser espírita. Mas na nossa fantasia, nós vamos nos livrar das más tendências, como se já estivéssemos à beira de nos tornarmos espíritos puros. E isso não é verdade. Emmanuel nos diz que estamos mais próximos da animalidade do que da angelitude. Quer dizer que as más tendências, quer dizer que as nossas energias, elas estão ou deveriam estar sob uma disciplina. Quer dizer, o tempo inteiro esse negócio está ali e eu estou tentando lidar com ela. O tempo inteiro esta coisa está presente e eu estou me perguntando como eu lido com ela. Um pouco me atrapalho, um pouco me desgoverno, um pouco tomo as rédeas, um pouco me perco, um pouco me encontro. Mas no dia que eu digo, graças a Deus, eu não preciso mais de sexo, eu reprimi. No dia que aquele moço disse, eu não preciso mais de sexo, ele reprimiu. No dia que eu não consigo mais ver o meu desejo sexual, então eu reprimi. E os velhinhos não perdem o desejo sexual, eles reprimem. Porque quando vem o tal do Alzheimer, e que os freios inibitórios se perdem, como a exemplo da criança com síndrome de Down, os filhos ficam horrorizados. Meu Deus, eu não reconheço meu pai. Porque ele bate na bunda da enfermeira, ele pega aqui, quando vê, está se masturbando em qualquer lugar, você fala: gente, o que a gente faz com esse homem? Porque ele continuou sexualizado e sempre o foi, mas a repressão já não está mais tão presente. E ao invés dos sujeitos irem se desenvolvendo sexualmente, nós estamos nos reprimindo. E quando um senhor de 80 anos fala que ele está de mau humor porque a senhora não quis fazer sexo, a gente diz: meu Deus do céu, 80 anos eles estão brigando por conta de sexo. E a gente fica horrorizado. O homem, numa sociedade machista que temos, no meio de outros homens, fala com facilidade que ele está bravo porque não tem sexo em casa. Mas se uma mulher disser no meio das suas amigas: que foi, fulana, por que você está de mau humor? Sim, mas eu não tenho sexo faz uma semana em casa, você quer que eu fique como? A gente acha que é uma vagabunda. E destoa porque essa mulher tem algum problema de estar brava porque ela não tem sexo. E aí nós vamos perceber o quanto o nosso discurso é repressivo, que não tem nada a ver com disciplina. Disciplina é olhar para o impulso e conseguir utilizá-lo de alguma maneira. Mas nós não temos utilizado, nós temos reprimido. E por isso eu gosto muito dessa frase quando diz: repressão é o oposto. Não é o caminho, não é o passo para,
É o oposto, porque quando se reprime, se tira da consciência, acha que está resolvido, acha que está bom, e não percebe que vai ser tomado pela sombra um pouco mais à frente. E Manuel Filomeno de Miranda nos trouxe essas notícias nos seus últimos livros. E o que mais me chamou a atenção foi no livro Perturbações Espirituais, quando ele fala de um presidente de uma das mais importantes instituições espíritas do Brasil, por consequência, do mundo, que comete o ato sexual com uma pessoa na sala de atendimento fraterno. E depois disso, após ela engravidar, ainda lhe estimula ao aborto. Ah, mas ele estava num processo obsessivo, obviamente. Mas nenhum processo obsessivo se estabelece se não existir uma relação de afinidade. Então, os obsessores se utilizam dos nossos conteúdos reprimidos, das nossas questões que talvez a gente nem saiba que tenha, e colocam a dispor do mal. E a gente achou que estava sublimando, quando na verdade estava se amaldiçoando. Esta é a palavra. Emmanuel tem uma frase lindíssima que eu queria compartilhar com vocês. Diante do sexo, não nos achamos de nenhum modo à frente de um despenhadeiro para as trevas, mas perante fonte viva das energias. Por que eu trouxe essa frase? Porque o ato repressivo, ele parece que a gente está na frente de um despenhadeiro. E se alguém fala do seu desejo sexual, e se alguém for casado e disser que se interessou por outro alguém, a gente diz, meu Deus, mas o que é isso? Você não é espírita? Parece que o sujeito está ali na frente e vai se jogar num abismo. E a gente precisa, a todo custo, inibir que ele se jogue. Nós não estamos diante de um abismo. O desejo sexual não é uma tragédia. Ele se torna uma tragédia quando ele não está consciente. Quando nós não podemos nos relacionar com ele. Aí ele se transforma numa tragédia. Mas quando falamos do sexo, não nos achamos à frente de um despenhadeiro das trevas. Se torna um despenhadeiro quando nós o rejeitamos. E aquela mulher que então dizia, graças a Deus, eu não preciso mais de sexo, ela torna o seu casamento um inferno. Ela cobra do seu marido o tempo inteiro, num discurso religioso de que quer ajudá-lo, sem perceber que ela está ali constrangendo e colocando toda a sua energia sexual naquilo que deveria ser vivido de maneira saudável e em comunhão. Mas quando é rejeitado, viram as tragédias das nossas relações. Vocês acham que eu estou pegando muito pesado? Não. E se achar também, o problema é seu, porque eu só queria medir como que vocês estão se sentindo, mas a fala é essa, tá? Trouxe esse slide de Emmanuel também. Esse livro de Emmanuel, Vida e Sexo, ele para mim é uma das mais importantes referências que nós temos sobre sexualidade. Preciso, sucinto e extremamente direto. No texto sobre carga erótica, ele nos diz, cada homem e cada mulher que ainda não se angelizou, ou que não se encontra em processo de bloqueio das possibilidades criativas no corpo ou na alma, traz evidentemente maior ou menor percentagem de anseios sexuais a se expressarem por sede de apoio afetivo, e é claramente nas lavras da experiência, errando e acertando, e tornando-se a errar para acertar com mais segurança, que cada um de nós, os filhos de Deus em evolução na Terra, conseguirá sublimar os sentimentos que nos são próprios, de modo a erguer-nos em definitivo para as conquistas da felicidade celeste e do amor universal. E eu trouxe essa frase porque ele não diz errando e acertando. Parece que assim, você erra um pouquinho e já acerta. Ele diz errando e acertando, e tornando a errar, porque este percurso é tortuoso. E quem não vai errar neste percurso é o sujeito que já errou na saída por reprimir-se. Porque todos nós que estivermos tentando viver a nossa sexualidade, vamos nos exceder um pouco para cá, reprimir um pouco para cá, e na solta da repressão se excede para cá, e aí a gente vai num percurso um tanto tumultuado. Porque o desejo de caminhar em linha reta é bem arrogante, eu não sei se vocês sabem disso. A criança
que quer começar a escrever com uma letra perfeita não aprende a escrever. E é uma baita de uma orgulhosa. No sentido de que isso impede o seu desenvolvimento. Então, este discurso de um caminho reto precisa ser desfeito, porque somos espíritos imperfeitos e o nosso caminho será imperfeito. Mas a direção nós não abrimos mão. Da direção nós não abrimos mão. Mas vamos num percurso tortuoso, desequilibrando para cá e para lá, sem abrir mão da direção. Ainda, então, para nós organizarmos a ideia de sublimação, eu trouxe para vocês a definição do dicionário. O dicionário diz que o radical sublime, que vai elevando, que se mantém no ar, elevado, alto, sublime, ilustre, nobre, afamado, distinto, glorioso, célebre. Fica difícil da gente pensar sexo como essas coisas, não é? Porque pra gente sexo é baixo, feio, sujo. E aí quando fala de nobre, célebre, glorioso, então o que é sublimar a sexualidade? Não fazer sexo e rezar, porque aí virou sublime, não é? Mas vocês já entenderam que o negar a sexualidade não tem a ver com sublimar, tem a ver com reprimir. Então como que faz esse movimento? Faz uma oração antes de fazer sexo e uma depois do sexo. Há uma possibilidade? Vai ficar sublime daí? Sublimar, segundo o dicionário, quer dizer tornar sublime, enaltecer, engrandecer, exaltar, elevar a maior altura da dignidade, da grandeza, da honra e etc. Eu tenho aqui alguns slides que eu queria usar para construir a ideia do funcionamento psicológico e a sublimação, mas eu vou tentar reduzir por conta do nosso tempo, e vocês me desculpem que eu não consegui mensurar direito o nosso início. Mas quando Allan Kardec pergunta de onde que nascem os nossos problemas todos da humanidade, a resposta que os espíritos nos dão é do egoísmo. Desta postura de olhar apenas para si mesmo, para os seus interesses, para os seus prazeres e para os seus benefícios. Se o egoísmo, ele é a nascente de todos os problemas, ele também está na nascente de todos os nossos problemas sexuais. Porque ele está na nascente de tudo. Então, os nossos problemas sexuais começam a acontecer na medida em que eu estou focado apenas no meu prazer. E o declarado disso é a prostituição, aonde eu uso do corpo do outro para obter prazer, sem a menor consideração ou respeito pelo outro. E nós temos aqui uma variedade imensa de problemas sexuais, aonde poderíamos olhar todos como o sujeito que está preocupado apenas com o seu prazer. E como ele está olhando apenas para o seu prazer, pode ser rápido. Talvez tenha que ser imediatista, sem fazer grandes investimentos. E aí nós temos um outro desdobramento que é a pornografia. Porque na pornografia fica uma delícia pensar que você olha o vídeo que você quiser, você pensa na cena que você quiser, você se masturba e você desliga o vídeo e acabou. No ato sexual tem que ter sedução, tem que ter envolvimento, tem que ter troca. Tem o meu prazer e tem o prazer do outro. Então fica mais fácil irmos para a pornografia, fica mais fácil irmos para a prostituição, fica mais fácil usar o outro sem perceber que isso é uma recrudescência do ser humano, porque ele está alimentando justamente a nascente de todos os outros problemas. Na medida que nós entendemos da onde nasce, nós precisamos entender para onde o sujeito caminha, e aqui nós fazemos o percurso da sexualidade. Este para onde ele caminha, desculpa, eu sei que é péssimo um palestrante fazer isso, eu critico os palestrantes que não mensuram o tempo e depois fica passando os slides rápido, tá? Então, estou pagando com a própria língua. Esta frase agora foi horrorosa vocês usarem para mim, né? Não se reprima. Mas como que a gente vai analisar se eu estou me reprimindo ou se eu estou sublimando o meu ato de compartilhar com vocês? Eu vou ter que pensar em casa isso. Porque eu estou preocupado com vocês, com o horário de vocês, com o nosso combinado. E se os espíritos forem embora e abandonar a gente aqui? Tem que percurar isso também.
O percurso de depois das 9h05 termina a gravação, porque se eu falar alguma besteira, alguma coisa errada, que os espíritos abandonaram a gente, daí não compromete tanto. Brincadeira. Pior do que tá, não vai ficar, né? O percurso da evolução humana, ele é trazido por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Agora vocês me desculpem, talvez seja uma mensagem de Lázaro, eu não tenho bem certeza. Mas é um texto lindíssimo chamado A Lei de Amor. E ele diz assim: no início, o homem tem apenas instintos. Os instintos estão ligados à nossa sobrevivência. E na medida que esses instintos se desenvolvem, ele tem sensações. E as sensações geram um problema para nós. Porque com as sensações eu tenho sensações boas e tenho sensações más. Eu vou buscar as boas ou as más? E se puder escolher entre a boa mais rápido ou mais demorado, eu vou escolher mais rápido ou mais demorado? Mais rápido. E a coisa vai ficando mais legal. E quando nós temos sensações más, a coisa vai ficando ruim. E aí surge o ego, como uma estrutura para dizer: Marlon, você queria mais rápido. Você queria não acordar agora, mas você precisa trabalhar. Você precisa fazer esse investimento e mesmo sendo uma sensação ruim, a gente vai precisar fazer. E não podemos viver apenas em função das sensações boas, porque eu, comendo aquele doce, queria comer o pote inteiro. Mas eu sei que isso vai me gerar um mal-estar, ou que eu vou exceder no peso e vou ter algum tipo de problema. Então o ego vai administrando estas sensações boas e sensações más. E na medida que se desenvolvem as sensações, nós temos os sentimentos, que já são num plano ideativo, já existe uma reflexão, já existe uma construção das ideias, e o sentimento por excelência é o amor. Então nós partimos deste sujeito egoísta que pensa apenas em si para a meta, que é a vivência do amor, como o que existe de mais sublime para todos nós. Neste sentido, nós começamos a perceber que a ideia de sublimação tem a ver com o caminho que eu faço pensando puramente em mim para ir inserindo gradativamente o outro nesta lógica de amor. Emmanuel, no livro Vida e Sexo, nos diz que a energia sexual, como resultado da lei de atração na perpetuidade do universo, é inerente à própria vida, gerando cargas magnéticas em todos os seres, à face das potencialidades criativas que se reveste. Nós entendemos com as colocações de Emmanuel que a energia sexual é uma energia de comunhão, de contato, de vínculo, de encontro. E no polo oposto nós temos o egoísmo, como o sujeito centrado apenas em si mesmo. E aí, quando a sexualidade é vivida por este ser humano egoísta, nós temos os problemas sexuais. Porque uma energia que é para ser vivida como comunhão é interpretada pelo psiquismo como o seu próprio prazer em exclusão do outro. E disso decorrem todos os nossos problemas sexuais. Do viver uma energia que deveria nos conduzir para o encontro com o outro, quando eu transformo o outro apenas num objeto para a satisfação do meu egoísmo e do meu prazer. Fica claro isso para vocês? Então, com isso, nós construímos que o conceito de sublimação, o tornar sublime, ele não tem a ver com negar a sexualidade, mas vivê-la em comunhão com o outro. Mas e da onde que Divaldo Pereira Franco faz palestra para o mundo inteiro e não tem ato sexual e a gente vai dizer que ele sublimou a sexualidade? E aí? Fica como? Mas isso é energia sexual atuando em outra área. Não é outra área. É aí que eu queria dizer para vocês. Ele está muito mais do que conectado a uma pessoa, conectado à humanidade. Mas é energia de conexão, é vínculo. E quando alguém chega para aquele homem dizendo: Divaldo, tem alguém precisando de ajuda e precisava de um atendimento fraterno à 1h, tem um dos casos no próprio livro Vida, Sexo e Consciência, que ele passou a noite inteira fazendo atendimento fraterno na família, que estava todo mundo enlouquecido, um pensando em suicídio, outro ia matar não sei quem, uma situação horrorosa, ele passa a noite inteira
atendendo aquela família, fazendo atendimento fraterno, e depois vai viajar e dar outra palestra logo quando chega, porque ele está em conexão com todas essas pessoas. Isso é energia sexual. Mas de uma energia sexual vivida de modo tão amplo, tão seguro, tão prazeroso, que a relação de um para um já não cabe mais. E ele vive a relação de um para a humanidade. Aí pega o Marlon, torpe, atrapalhado na vida, que não sabe amar nenhuma pessoa direito, tumultuado, e vai dizer, tem que viver o amor pela humanidade. Vai dar certo? Vai dar certo? Chico Xavier amava a humanidade, amava as pessoas, inclusive aqueles que lhes prejudicavam. Amava, porque conseguiu muito mais do que viver a relação de um para um, viver uma relação com a humanidade. Então a lógica da sublimação, ela continua presente. O sujeito que, ao invés de olhar apenas para si, inclui o outro. E depois que eu incluo um outro, eu sou capaz de incluir um outro. Há pais e mães que depois que têm um filho, não conseguem mais incluir o marido. E quando ela é mãe, ela vira só mãe e não consegue mais fazer sexo, porque há restrição na vivência da sua sexualidade. E há pessoas que conseguem ter um relacionamento afetivo e conseguir conviver amorosamente com muitas outras pessoas. E há aqueles que não conseguem. A maioria que não consegue projeta no outro de maneira pelo ciúme, dizendo, ué, se você tá comigo, não tem que ficar tendo amigo homem ou amiga mulher, porque na sua cabeça só existe relação de um para um. E talvez alguns outros já consigam viver de 1 para 2, para 3, para 4, para 5. Não necessariamente do ato sexual nós estamos falando. Mas nós estamos falando de uma energia que se amplia e que quando se amplia cada vez mais, terá um dia como meta a vivência do amor pela humanidade. E o maior exemplo de sublimação que nós temos é o exemplo de Jesus, que além de expressar o amor pela humanidade, vive todos os grandes constrangimentos que se possa oferecer a um ser humano, lhe cuspiam a cara, lhe humilharam, lhe traíram, e mesmo assim ele continuava amando. A sublimidade da sexualidade de Jesus não era a negação do ato sexual, mas era esta energia que extrapola o ato por ser tão intensa, tão viva, tão forte e tão presente, que precisa abarcar toda a humanidade. E o nosso atropelo é pela dificuldade de compreender a nossa própria experiência, querermos sair deste sujeito que não é capaz nem de lidar com o seu egoísmo e se transformar no amor pela humanidade. Porque todo sujeito que não conseguir viver a relação mínima, verdadeira de amor do um para um, não consegue viver do um para ninguém mais. E com isso nós vamos entendendo que a sublimação da sexualidade tem a ver com a vivência capaz de incluir o outro. Porque eu posso estar numa relação sexual com o meu marido, com a minha esposa, sem incluí-lo no meu ato sexual, usando daquele corpo para minha satisfação. Posso viver o ato sexual, incluindo este sentimento de consideração pelo outro, mesmo sem ter uma relação estável. E posso viver a sublimação da sexualidade sem relação nenhuma. Porque a questão da sublimidade não está no ato, porque ele não é sujo e nem impuro, ele é neutro, função vital e biológica. A questão da sublimidade está na intenção, na capacidade de incluir o outro. Mas antes de terminar, já que eu me perdi um pouquinho no horário, eu vou trazer uma última frase para vocês, que acho importantíssima, de Joana de Ângeles, no livro Despertar do Espírito, item Sublimação Sexual, e que deixo o convite para vocês lerem esse item, porque ele é importantíssimo para compreender o conceito. E ela diz, essa integração das polaridades não impede que se possa manter um exercício saudável da função sexual.
e, ao mesmo tempo, a sua canalização mística interior, sem atropelos ou tormentos que levariam a liberar-se da sua exclusiva finalidade orgânica, ampliando-a deste modo de forma expressiva na sua capacidade criativa. Eu acho esse parágrafo importantíssimo, porque nos ajuda a entender que eu, hoje, que vivo uma determinada energia, o ânimos ou a ânima, preciso do outro para o complemento das polaridades que não são sexuais como ato sexual. Nós vamos falar das polaridades enquanto elementos psicológicos. Eu preciso do outro para que estes aspectos vão se desenvolvendo dentro da minha personalidade. E o homem forte e poderoso se apaixona pela mulher frágil e fraca, porque ali ele está em encontro com a sua própria fragilidade. A mulher frágil busca o homem forte, porque ali ela viverá a experiência da força até que chegue dentro de si. Isso fica claro para vocês? Nós buscamos o complemento da nossa personalidade na relação com o outro. Depois que eu seja capaz de viver o complemento da personalidade na relação com o outro, eu então, por estar inteiro, consigo me dar ao mundo. O que nós temos feito no discurso de sublimação é, ainda sem conseguir ser inteiro, querer dar-se ao mundo. E isso vai ser impossível. E todo sujeito que quisesse fazer de missionário, exemplo de Divaldo Pereira Franco, vai acabar fazendo sexo com alguém em alguma viagem, algum centro espírita aí dentro. Porque não conseguiu viver o complemento dentro de si. Não conseguiu viver a plenitude em si. Não tem o que dar. Não tem o que dar. O percurso, como nos mostra Joana de Ângeles, é primeiro de uma integração das duas personalidades, das duas polaridades em si. Do sujeito que vive o pleno equilíbrio entre o masculino e o feminino, entre a ânima e o ânimos, e por estar preenchido de si, pode dar-se ao outro sem nada cobrar, sem nada trocar, porque está cheio. Enquanto nós ainda não estamos cheios, nós precisamos das relações de troca. Nós precisamos disso para aprender a desenvolver as polaridades dentro de nós. E, neste sentido, precipitar-se a dar o que não tem faz com que o sujeito morra de fome. E, em morrendo de fome, vai roubar, vai trair, vai trapacear, porque não consegue viver a sua energia sexual em plenitude. Então, dessa maneira, nós concluímos a ideia de que o percurso da sublimação ele tem a ver com estas grandes personalidades que conseguiram dar-se ao mundo através da arte, da escultura, da pintura, da música, da poesia, mas só puderam dar, porque vieram se construindo ao longo de séculos, preenchendo-se de si mesmo no encontro com o divino que lhes habita, e então podem dar de si. Nós, que ainda nos atrapalhamos na vida, se conseguirmos viver relações saudáveis, incluindo o outro de modo a amá-lo, talvez já estejamos fazendo muito mais do que alguns que se aventuram a dar um passo maior do que a própria perna. A sublimidade não está na negação do ato, mas na intenção de viver, incluindo o outro, e que um dia seja esse, um dia sejam mais, até que em algum momento todos nós viveremos o amor pela humanidade e a paz então se instalará na Terra. Pela atenção de vocês, muito obrigado.